E aí, meu caro Fábio, é o seguinte, dentro do calvinismo tem uma coisa chamada livre agência, Sim. que é o livre agir. Eles falam que o homem tem livre agência, mas não tem livre... Mas isso é do calvinismo moderno, não é de Calvino, né? Mesmo Calvino usa esses subterfúgios. Só que só não é verdadeiro. Porque no calvinismo, tudo está decretado. Ó, isso aqui não foi à toa. Não foi aleatório, não foi porque eu escolhi levantar. É isso que eu tô falando. O mesmo Calvino não pode ter falado essas duas coisas. Mas ele falou, se tem uma pessoa contraditória, foi João Calvino. Ô, louco. Na Instituta 1, ele fala que Adão tinha livre-arbítrio. Na Instituta 3, ele fala que Deus decretou a queda de Adão. Como é que ele tinha livre-arbítrio se Deus decretou a queda dele? Eu li aquela de 500 páginas, aquela de bolso, sabe? Eu não lembro de ter lido, eu acho que nessa não tem nada contraditório e nada, tipo assim, de se espantar. Eu li a de 4 volumes e Essa eu não li. e tem... Quantas páginas Por exemplo, tem? você acha que aquela mãe que conseguiu amamentar o seu filho direitinho é uma privilegiada por Deus em detrimento daquela mãe que não tinha leite para dar para o filho e o filho quase morreu de fome? Isso aí é para o prazer de Deus? Você acha que o teu Deus tem prazer nisso? De ver uma mãe não tendo leite para dar comida para o próprio filho do peito? Você crê num Deus desse? Não, eu creio que eu tô te perguntando. Não. Você crê num Deus desse? Não. Porque Calvino cria. Calvino usa exatamente este exemplo e diz exatamente isso. Tá? É claro que hoje o Nicodemos não vai falar isso, o Hernandes não vai falar isso. Eles enfeitam o decreto horrível, mas o decreto continua sendo horrível. Por isso que o arminianismo é espetacular. Então, de novo, nós sim, já decidimos que não queremos pecar. E nós decidimos que não vamos pecar. Tanto que quando pecamos, está fora do nosso propósito. Então nós usamos a nossa escolha para não pecar. E aliás, se um crente manter a sua vida espiritual em dia, ele vai pecar muito pouco. Muito pouco. Eu não peco o mesmo tanto que eu pecava quando eu cheguei na igreja. Ou vocês continuam pecando o mesmo tanto? Porque senão vocês estão mal das pernas. Tem uma frase, né? inclusive, que é: o crente nunca mais consegue pecar feliz. Essa é uma verdade. Salmo 51, Davi diz, olha, meus ossos estão como podres, porque eu pequei. Embora Davi não teve a ajuda do Espírito Santo, que nem nós temos. Gente, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu usei meu livre-arbítrio, ou minha livre agência, se o calvinista quer ficar feliz com isso, e escolhi não pecar. E quando eu peco, é um acidente de percurso. Mas e a hora, eu decidi não pecar, mas e a hora que eu peco, eu não consegui usar o meu livre-arbítrio. Você pede perdão. Para não pecar de fato. Você pega. Eu tô falando Você usou, filho. Não, mas aí você eu pequei. usou. Mas Você você usou pensa seu assim: livre-arbítrio. ó, eu tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser, certo? É que nem, eu quero voar. Não, pera aí. Aí eu vou pular do avião, eu tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser. Agora, eu tenho força suficiente para pegar um peso de 500 quilos? Aí você tem que medir a sua capacidade. Mas aí tem que medir. Você não conseguiu parar de pecar, porque você não conseguiu suportar o pecado. Foi a mesma história da Coca aqui, filho. Não. Assim, não, mas para uns, um é mais difícil que para outros. Ó, você entendeu porque eu tô tomando Coca aqui, apesar de eu ter assumido o compromisso de não beber mais? Você entendeu a circunstância? Sim. Mas vamos voltar à questão do voar. Se você levar a esse ponto o livre-arbítrio, nem Deus tem livre-arbítrio. Por que nós não podemos voar? Porque nós não temos asas, os pássaros têm. Veja, Deus não pode tudo? Tecnicamente pode. Sim. Ele pode mentir? Não. A Bíblia diz que ele não mente. Ele não pode mentir. Deus pode negar a si mesmo? Não. Não. Deus pode pecar? Não. Deus pode criar um peso que ele não possa carregar? Então, Jean Paul Sartre fez essa proposta. Não pode. Porque se Deus criar um peso que nem ele pode carregar, ele deixa de ser Deus. Então, o próprio Deus tem várias questões que envolvem a sua natureza que ele não tem livre-arbítrio. Neste aspecto pleno que você está colocando. Está entendendo? Mas não é porque ele não é impedido, mas é porque ele não quer? E ele não consegue, porque ele teria que negar a natureza. Como é que Deus vai criar outro Deus? Não pode. Como é que Deus vai criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode carregar? Ele não pode. Deus não tem como fazer certas coisas, porque, por exemplo, Deus não pode deixar de amar, porque Deus é amor. Você entendeu? Então, você é um ser humano. Você tem a sua natureza. Nós
somos às vezes vencidos uma vez ou outra pelo pecado, porque estamos presos a uma natureza caída. Mas quando essa natureza for transformada no arrebatamento, na glorificação, o pecado sumirá. Porque o nosso homem interior já está preparado para essa nova natureza. Entendeu? Entendi. Então, nós temos respostas. E nós temos livre-arbítrio, sim.